Você já sabe, né? Você pode pausar, pode adiantar, pode voltar, pode aumentar a velocidade, diminuir a velocidade, tem as opções para fazer isso. E, por favor, comente, né? Se estiver fazendo alguma coisa inspirada nas portas, filme e mande para nós. Faça um short na vertical, coloque o título e põe a hashtag Recicle Fazendo Arte. Volta e meia eu estou procurando alguém que esteja comentando e aí a gente achando você, vamos responder. Eu respondo, o Marcos também pode responder, tá bom? Agora, é a porta do meu ateliê. Minha porta não tinha como ela é hoje. Ela era só lacres de latinha, mas aí com fogos, a nossa cachorra na época, na Kita, ficou com muito medo, entrou, foi subindo e foi parar na janela que não estava muito fechada de tranca e eu fiquei morrendo de medo. Então a gente acabou planejando uma porta para o meu ateliê e foi muito bom. Depois até acabei fazendo uma tranca por causa do novo cachorro, Dudu. E na hora que chegar, eu falo com você o que foi que ele andou fazendo. Ele é inteligente. Olha só. Essa era a cadeira espreguiçadeira. Como você vê, o sol é muito forte aqui no Nordeste. Então foi trocado por essa tira que também já foi trocada porque também não resistiu ao calor. Essa é a escada que sobe para o meu ateliê. E a porta que foi feita é esta aí. Então, é claro, estamos reciclando madeira, como também reciclamos esse vidro. É um vidro grande, não é? Essa parte de dentro. E aí a tirinha daquela cadeira espreguiçadeira eu vou usar na porta. Lembre-se, é para inspirar você. Então, não precisa sair comprando essa tira de jeito algum. Você pode usar vários materiais, pode ser barbante, pode ser cordão, pode ser tanta coisa. Aí até foi um teste, porque eu não tinha trabalhado com material tão plástico quanto esse, e firme também. Aí tem os risquinhos marcando 3 tamanhos, 1, 2, 3 tamanhos. E esses tamanhos são esse pequenininho, um pouco médio e depois o outro maior. Aí eu cortando como referência esses risquinhos. Ia dependendo muito da ondulação do fio por conta da cadeira, né? Ó, tamanho menor, eu cortava assim. E quis usar essa peça. Essas peças, elas ficam gastas e vão para o lixo. Aí falei, eu vou usar. E acabei usando, já usei no incensário e agora vou usar na porta. Esse é um silicone para aquário, para janela. Com a cola no dedo eu ia pegando esses miudinhos, porque eu não sabia exatamente como eu ia fazer, né? São muitos e são pequenos, então a própria cola no dedo foi fazendo com que eu conseguisse pegá-los e ia colocando. Então toda vez que a gente começa é uma coisa um pouco mais lenta, você vai identificando como é que funciona tudo, né? E se há uma boa aderência. E foi, olha aí que legal. Lembra, é uma cola silicone que se usa em aquário, se usa em janela e que eu usei aí na porta, porque essa porta pega sol e pega chuva. Bate chuva com vento. Olha só os plásticos maiores e eu fui colocando, tá vendo? Tem uma brechinha ali, não tem problema, porque você vai ver mais material entrando na decoração. Miçanga e esses 2 ferrinhos aí que pareciam ser de alguma porca. É a hora de decorar essas 2 peças. É legal não serem iguais, é legal você usar um pouco da harmonia e não muito da igualdade, né? Então, ferrinho aí no meio, as miçangas no contorno e o que está segurando eles é o silicone. E eu pensei, se o silicone funciona para o aquário, por que não vai funcionar nessa área em que pega esse sol
e chove. No final acabou até protegendo a porta, que não tinha uma madeira muito resistente às intempéries. Mais fios cortados, porque tem mais para ser decorado. Estilete, e aí eu estou mostrando a medida. Então tem essa medida, essa maior, maior ainda, maior e muito maior. Então tem aí 1, 2, 3, 4, 5 tamanhos. Olha só, vou escolhendo e vou separando nos seus potes. As espreguiçadeiras foram consertadas, olha elas aí que lindas. E eu estou usando esse material que é uma cestaria e funcionou como cesta, depois virou como decoração para luminária e agora vai ser decoração para a porta, a tampa. Olha só, é a cesta que virou luminária. Olha o outro modelo, então legal. São ideias aí. Então, cola quente agora, trabalhando com cola quente. Desde que não esteja ventando muito, não esteja muito frio, dá para trabalhar desta forma, porque senão a cola seca e aí não dá muito certo. Escolhendo aonde colocar e você percebe que as coisas vão acontecendo, é fácil de ver. Eu não sei exatamente para onde eu vou. As cestas têm tamanhos diferentes, as tampas, né, da cestaria, e então eu vou fazendo. E depois a tampa da cuscuzeira, essa é o puxador da porta. Olha lá em cima também decorado. Este é o ateliê e ainda tinha nessa época o ar-condicionado. Trabalhando um por um, porque passei a usar a cola quente. Tanto a cola para aquário e vedação, né, de janela, quanto a cola quente deram certo. Agora cola branca com PVA em toda a superfície que foi feito. Por conta de abrir a porta e ter uma parede do lado, precisou então fazer um chanfrado nessa parte onde estou colocando o papel. Esse é papel toalha usado para secar as mãos. Depois de usado, como foram só para secar as mãos na cozinha, eu estou reciclando ele aí no artesanato, deixando um pouco das rugas para que crie textura, uma outra textura, além da textura do plástico, da cestaria. Tem uma tampinha verde ali, não sei se você reparou. Essa parte então não entra o plástico e sim o papel. Cola branca PVA pura. E eu usei os plásticos aí também fazendo um contorno, você está vendo? Aqueles espaços livres eu acabei utilizando para decorar com esse plástico quentira. Cola em toda a superfície, porque ele acaba selando, acaba juntando mais as partes para que não descolem. E olha só, depois de seco. Como no módulo anterior, tem vários momentos em que pode-se parar. Eu vou mostrando todas as opções que encontrei. Massa acrílica é ótima para o artesanato. Em vez de colocar água na massa, eu coloco água no pincel, tiro um excesso e esse pincel com água vai diluir um pouco essa massa, que é bem espessa,
e eu vou conseguir colocar em mais superfície. Eu quero colocar um pouco mais para dentro, né? Ainda mais onde tem essa tampa de cestaria. Veja, massa acrílica em toda a superfície. Mas porque usei a cola antes, eu quis garantir que a cola fosse colar na superfície. A massa está fazendo o mesmo. Ela também está colando, criando textura e protegendo também essa superfície. Como essa porta está do lado de fora, pega sol, pega chuva, quis proteger o máximo possível. Os espaçozinhos que apareceram ali por conta do corte ser diferente entre os fios de plástico, né? Agora a massa vai estar preenchendo. E tudo isso se torna uma peça só. Deixou de ser colagem. Eu já passei por essa experiência de fazer o artesanato usando tecido de algodão e depois precisar cortar. Eu realmente fiquei morrendo de medo de estragar tudo, mas na hora de passar a máquina e cortar a madeira que estava com aquele artesanato, eu fiquei impressionado como tudo parece ser uma peça só. E deu para ver no corte. É como se você esculpisse, como se fizesse uma escavação. E olha só, na lateral também dando acabamento com a massa. E aí não fica apenas a sobra do plástico, a sobra do material que foi usado. Fica, de novo, uma única peça. O movimento de baixo para o alto faz com que a massa preencha aquele espaço, dando um nível em degradê. Não fica um corte seco. Pintura escura, com a tinta um pouco mais diluída, para ela entrar em todas as brechas. É um momento em que dá para parar. Daria para deixar por aí, ou então até pular um dos estágios, pegar o final que entra brilho. Eu acho lindo quando ela está assim, preta. Agora entra uma cor. O pincel é mais deitado, mais leve e ele arranha. Olha como sobressaem os relevos. Eu espero que você esteja se inspirando. Tudo é muito legal de se ver, né, não? Olha o arranhado sobre a tapeçaria, sobre as tirinhas, sobre a tampa da cuscuzeira. Agora uma outra cor, vermelho, passando em menor quantidade, apenas em alguns pontos, como se fosse um latão. Acho que cobre é que cria esse efeito avermelhado, não? Olha só que lindo! Dá para perceber todos os detalhes, né? É uma porta muito linda. Aliás, todas as portas têm seus detalhes de grandiosidade. Verniz marítimo. É aquele verniz que é para madeira, então ele tem um toque um pouco amarelado, não tem problema.
apenas acrescenta e aí é muito bacana. O que precisa ver é que, como tem vários relevos, depressões, pode acontecer de escorrer, então fique checando. E aí a purpurina em pó extra fina. Estou aproveitando que o verniz está ainda úmido e passando o brilho. Mesmo ele cobrindo algumas partes, você ainda vê o tom de vermelho, né? Você ainda vê as cores que estão ali, porque elas fazem parte desse contexto. E o brilho dourado nem sempre dura muito, ele vai sumindo com o tempo, então pode se repor. Ficou muito elegante. Você nem acredita, né? Sem ver os materiais, e se alguém disser, olha, eu usei isso, usei aquilo, você não chega a acreditar. Por que deixar aqueles vãos vazios eu poderia decorar com as tirinhas de plástico? Caso você não goste da pintura que fez, do trabalho que fez, espere. Espere uns 2 dias. A tinta seca, ela sela e você vai ver com outros olhos. Então tudo pode ser mudado. A opinião sua pode ser mudada com o tempo. Espere pelo menos 2 dias. Você vai ver agora a selfie depois de 6 anos, como é que a foto está sem nenhuma pintura. E o detalhe de que eu precisei acrescentar por conta do Dudu, que foi muito interessante. Muito mesmo. Dê uma olhada. Tá o relento. É para mostrar que o artesanato dura bastante. Essa tramela eu fiz aproveitando um ferro de uma escada que segurava, era um encaixe, né, de 2 escadas, e aí tinha esse ferro para travar. Acho que essa parte aqui que travava. E aí, como não estava mais sendo usada, a escada de madeira, ela se estragou depois de muitos anos, então eu usei para fechar a porta, porque o Dudu, nosso cachorro, ele estava batendo com o focinho, ele fazia assim, ó. Batia com o focinho e descobriu que assim a porta abria. Então, foi um jeito de deixar bem travado. E olha que lindo que está ainda. Eu posso, claro, ainda lavar, porque está bem sujo. Eu posso também passar verniz. Perdeu um pouco do brilho, mas isso é algo que se repõe. Mais interessante é observar que ainda estão firmes. E tudo isso é super válido para inspirar você. Essas portas são muitas portas, mostrando que é possível ser feita e que de repente dá um clique, uma ideia, e você queira decorar a sua porta de forma mais simples ou então mais elaborada. As ideias estão aqui. Vamos para o próximo módulo.